Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bem-vindo você que está assistindo essa live depois da quarta-feira e bem-vindo para quem já está chegando aqui, entrando para essa entrevista. Hoje é um tema muito legal. Hoje a gente vai falar de um tema que é totalmente necessário para o momento que a gente está vivendo. A gente vai falar sobre saúde mental e a minha convidada é a psicóloga Ana Portugal. A Ana é psicóloga e é consultora em desenvolvimento humano. Então a gente tem aqui uma pessoa que eu estou muito feliz de entrevistar. A gente já bateu um papo ano passado, em outubro, no meu canal do YouTube, que é o Lígia Bernardes Entrevista. E agora a gente está de volta com uma pauta enorme. Inclusive agradeço a todos que contribuíram com perguntas. Eu já tinha uma pauta e depois que eu abri a enquete no Instagram para mais gente perguntar, tô com uma pauta assim enorme. Falei com a Ana que a gente tem aqui pauta para umas 4 sessões para a gente discutir tudo que tá aqui. Mas sem mais delongas, eu vi que a Ana já tá aqui, então eu já vou convidá-la para a gente poder começar respeitando principalmente quem está assistindo esta live depois da quarta-feira, para já entrarmos direto aqui na conversa. Peraí que eu vou chamar a Ana, que já tá aqui. Atenção. Ana, você está chegando. Ana! Olá! E aí? Que coisa boa! Tudo bem? Saudades de você. Saudade! Que coisa boa estar aqui com você, Lígia. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada por você ter aceitado. Até fui olhar agora e falei, nossa, quando que foi que eu falei com a Ana? Foi em outubro. Eu tenho a impressão que foi há muito mais tempo. A gente viveu muita coisa de outubro para cá, né? Exato, eu falei, gente, não é possível. Bom, Ana, eu vou tirar aqui os comentários, ó, pessoal, para quem tá entrando, que eu sei que vai aumentando o número de pessoas enquanto a gente começa a conversar. Eu vou tirar os comentários para as pessoas poderem ver seu rosto e não ficar vendo um tanto de listinha. E depois, para quem quiser contribuir com mais perguntas, pode mandar aqui na interrogação. Ainda estou apanhando para poder ler as perguntas, mas estamos aqui na nova ferramenta. Então, deixa eu tirar aqui os comentários. Então, vamos lá, Ana. Vamos começar esse bate-papo, porque, menina, nunca tive tantas perguntas do pessoal de casa, viu, Ana? Você tem aí um bom trabalho hoje. Temos. É muita coisa, né, Lígia? E é a bola da vez, né? Todo mundo está sendo chamado a prestar atenção numa coisa que sempre foi importante, mas nunca foi tão prioritária em termos coletivos como é agora, né? Que bom que a gente vai poder esclarecer algumas dúvidas, né? Conversar com as pessoas, tranquilizá-las, direcioná-las para que acalme um pouco o coração, né? Com certeza, não, tô feliz. E ó, só recadinho para quem tá assistindo a gente, se achar que esse tema é útil, que eu imagino que para 100% da população, mas se você quiser fazer um convite para alguém para aproveitar a Ana, põe aqui na setinha, já encaminha para sua lista de contatos, para quem você acha que tem que estar aqui com a gente também. Vamos lá, Ana, para a gente começar, eu acho que quando a gente vai, por exemplo, né, fazer um check-up, então a gente vai, faz exame de sangue, aí chega lá, leva aquela listinha, né, qual que é o padrão, onde que você está. Suas referências, né? Suas referências, o seu último exame. Quando a gente fala para a saúde mental, como que a gente consegue identificar o nível que a gente está? Se estou no nível preocupante, se estou no nível saudável, como que é esse paralelo para a saúde mental? Esse é um desafio, né? Porque não obrigatoriamente a gente vai ter indicadores em exames de sangue, por exemplo. No exame de sangue, você tem o exame do cortisol, que vai aferir ali o nível de estresse. Você está muito estressado, menos estressado, né? Mas é uma avaliação muito subjetiva. É uma avaliação que eu preciso me perguntar: eu tô bem? Tô feliz? O que está acontecendo comigo? Né? Então, tem indicadores que mostram pra gente algumas coisas. Então, eu não sorrio mais com facilidade, eu não canto mais, não tenho ouvido mais música, estou tendo dificuldade para dormir, ou a qualidade do sono está prejudicada. Eu não me alegro mais com algumas coisas, eu ando mais tensa, né? Então, essa tensão vai dando focos de dores musculares. Isso tudo pode ser indicador. Mas passa por uma pergunta muito honesta com a gente, né? O que está acontecendo comigo? A gente sabe quando tem alguma coisa fora do eixo.
eu preciso investigar. Muita gente, às vezes, atenta para isso, porque é tudo tão automático, tão rápido, tanta informação, tanta coisa que a gente tem que cuidar, que muita gente atenta para isso quando vem um feedback, ou seja, um retorno de alguém, tipo, nossa, eu tô achando você muito irritada, eu tô achando você muito estressado, ou então tô vendo que você anda chateado, né? Você não brinca mais, enfim. Aí a pessoa, opa, é verdade. No consultório, quando chega alguém para um trabalho clínico, eu pergunto, qual foi a última vez que você se sentiu muito feliz? E às vezes assusta essa pergunta que a pessoa responde, gente, eu não lembro, ou faz muito tempo, né? Então, assim, faz muito tempo que eu não sou a minha melhor versão. Eu estou no modo sobrevivendo às questões. Então, há que se fazer uma investigação muito íntima, muito pessoal, de olhar-se, né? Então tem a ver, então alguma coisa lembra do exame de sangue, né? Valores de referência, né? Tipo, é só referência, assim, qual que é a minha referência de dar risada, minha referência de Isso, cuidar de de mim? leveza. Exatamente. E uma coisa que você comentou agora, eu quando comecei a pesquisar mais sobre autoconhecimento e tentando explorar um pouco mais com as minhas leituras, com meditação e tudo mais, e falando com amigos, né? Que sempre tem amigos que já estão no nível zen muito melhor do que a gente, então você vai construindo isso. E fala muito sobre você identificar as emoções, né? De você, antes de querer resolver como você está, é de conseguir identificar. E eu lembro que teve um dia que eu tava muito mal ao longo dessa pandemia louca aí, em algum momento, acho que eu tava chorando, estressado, e eu tentando usar isso em prática. Eu lembro que eu abri o computador, tava chorando e comecei, eu estou mal, porque tentar Sim. esquecer. E aí eu queria que você explicasse pra gente como que o controle das emoções, ele passa antes por um autoconhecimento, como que você identifica as emoções, né? É. Autoconhecimento, para mim, é a ferramenta básica para que a gente tenha felicidade, saúde e sucesso, né? Que são as coisas que a gente quer ter. Porque se eu não faço o exercício de saber quem eu sou, do que eu gosto, o que me mobiliza, o que me alegra, o que me afeta, o que me entristece, eu vou fazendo as minhas escolhas, que são diárias, das menores, até o estilo de roupa que eu visto, até quem eu vou compartilhar a vida, para onde eu vou direcionar minha carreira, eu acabo fazendo isso em nome de alguém que me parece ser certo. A sociedade, os pais, tal. Não tem como a gente sustentar uma felicidade vivendo numa referência externa, né? Então, atendendo aos pedidos. Então, investigar as emoções, especialmente, Lígia, eu falei muito, tenho falado muito, assim, validar as próprias emoções. Sabe aquela história? Engole o choro, tá fraca demais, imagina todo mundo conseguindo, todo mundo dando conta aí, um monte de gente estressada, com um monte de questão, e você tá aí reclamando, né? Uhum. Existe o superar os desafios, existe o invalidar o que eu sinto. Invalidar o que eu sinto é muito prejudicial. Então, eu preciso fazer essa investigação. Quantas vezes a gente se pergunta, mas o que eu estou sentindo? Né? Eu estou me sentindo mal por quê? Né? Que é o que você tentou exercitar ali numa escrita, numa narrativa de um diário. O diário é muito bacana, é muito saudável fazer. Quem gosta de escrever, eu tenho pessoas que não gostam de escrever, mas gravam áudio. Ah, é? Olha, Chora, muito grava áudio legal. para si mesmo. Chora, reclama, fala, pensa alto, que é esse exercício de colocar para fora essa desorganização que está aqui dentro de mim. Então, eu preciso entender, né? Então, o dia estava rolando bem, de repente me irritei. Mas por que eu tô irritada? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa no mundo? Aconteceu alguma coisa dentro de mim? Porque às vezes um pensamento dispara uma emoção que vai afetar o meu comportamento. Olha isso. Eu vejo, então, em coaching a gente trabalha isso, PSA, né? Pensamento, sentimento e ação. Às vezes eu quero mudar o meu comportamento sem olhar para dentro. Ah, quero parar de ser agressiva, né? Ok, tem que engolir a agressividade? Não, mas o que dispara a agressividade? Às vezes o ambiente, eu tô lendo o ambiente, o pensamento opa, estão querendo me agredir, então eu vou agredir primeiro. Mecanismo de defesa. Então, eu tô triste, tô desanimada, tô sem energia. De onde vem isso?
né? Então, fazer essa conversa com a gente mesmo é muito saudável. Só que nem sempre a gente tem a resposta. Eu exercito o autoconhecimento, assim, desde sempre, com inúmeras ferramentas. E vira e mexe, eu falo, Ana Paula, o que está acontecendo? Né? Vira e mexe, eu me pego com dificuldade de validar uma tristeza. Tipo, cara, o que está acontecendo? Tá tudo bem, tá? Mas pode estar tudo bem. E algumas coisas me entristecerem. Então, a partir do momento que eu ponho energia nisso, isso vai se dissolver. Quando eu finjo que eu não vi, é como se eu abafasse aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia no baú. Uhum. Em algum momento, aquilo se manifesta lá na frente como sintoma. Entendi. E essa parte eu acho que essa é uma dica boa que você comentou, porque tem uma parte aqui que eu separei no final que tá escrito assim, dicas da Ana para o público. Sim, Mas sim. agora você já pincelou uma, que é essa questão de escrever ou de ter um diário. Hoje em dia tem aplicativo. Eu, por exemplo, uso um aplicativo que chama Day One. Então você escreve, e aí é legal que depois, sei lá, o ano passado eu tava escrevendo. Aí hoje eu fui escrever, por exemplo, de manhã tava lá. Ah, você teve uma entrada um ano atrás. E aí você consegue acompanhando um pouco da sua história. Mas eu gostaria que você, já pegando essa pincelada, explica um pouquinho mais por que é importante. Eu acho que também tá na moda, já ouvi algumas pessoas que falarem de páginas matinais. Então, Sim. assim, e agora que a gente tá ficando mais tempo em casa, eu acredito que ter uns 10 minutinhos ali para escrever alguma coisa pode ser útil. Então, eu queria que você desse essa dica, porque vieram perguntas de como começar a trabalhar a saúde mental sem poder, por exemplo, pagar uma terapia. Então, eu acho que aí já é um comecinho, né? Essa dica que você já introduziu aqui. Super importante essa pergunta, né? Porque a terapia é uma ferramenta fundamental para um processo de cuidado, de prevenção e até de cura de processos de doenças mentais. Opa! Derrubei você, Lígia! Gente, ó, muita emoção rolando aqui, ó. Muita emoção! Quem sabe aí, faz ao assim, vivo, gente. Derruba, volta. Você vê, Não dá para pedir pro Rubinho cortar, não. Aqui não tem edição, né, Lígia? Não tem, não. É na veia, é cheia de vulnerabilidade. É do jeito que a gente realmente é, humana, né? Ó, pus nem filtro, tá, Ana? Só pra gente poder conseguir se enxergar direitinho aqui. De verdade, né? Então, a ferramenta que eu valido muito é o processo terapêutico. Ele é muito importante, acelera, é indispensável, mas não é o único. Existem várias formas da gente cuidar da gente. Então, por exemplo, rituais de autocuidado. Rituais de momento em que você para se perceber, para se olhar, né? Um banho mais lento, né, com cuidado, um momento em que você escolhe uma playlist que você sabe que vai te animar e aí aquele dia você precisa, ou você tá angustiado e quer chorar, põe um filme, põe alguma coisa para desaguar, né? O ato de escrever o que a gente sente, ou de gravar um áudio, enfim, como se a gente pegasse o que é nuvem, que é pensamento, e aquilo tá borbulhando dentro da minha cabeça. Eu tô sentindo, tô pensando, tá tudo muito misturado. A partir do momento que eu concretizo numa linguagem verbal, seja de escrita, né, ou seja de fala, eu vou colocando aquilo para fora. Então, o ato de falar faz com que você se escute. O ato de escrever faz com que você identifique, através daquele símbolo da escrita, o que está acontecendo com você. Uhum. E é legal esse aplicativo que você trouxe, porque ele conta para você de onde você parte, né? Então, é isso, olha só, caramba. Vamos supor que no dia de hoje, há um ano, você estava num auge da angústia, ou uma dor grande, ou sem saber o que fazer, uma desesperança. Quando você acessa um ano depois, você fala, cara, as coisas passam, as coisas se resolvem, né? É muito louco isso, porque quando a gente está diante de um monstro, uma coisa para ter que lidar, uma adversidade, parece que a gente não vai aguentar. Só que quando a gente olha no retrovisor, a gente já viveu muita coisa. A gente já ativou uma série de recursos, uma série de rede de apoio para a gente seguir adiante, né? Então, quais são as coisas no dia a dia, quais são as ações do dia a dia que é como se você fizesse um carinho para você? Esses dias eu fiz lá no meu Instagram uma enquete,
Quais são as ações do dia a dia que você diz para você mesmo o quanto você se ama? Porque E é aí? isso, né? Veio muita coisa ou o pessoal ficou em silêncio? Veio bastante coisa e muita coisa assim, gente, eu acho que eu não tenho falado que eu me amo. Ou então, nossa, eu acho que eu nunca parei para pensar se eu me amo, se eu cuido de mim, né? Mas vieram coisas, né? Então, prática de atividade física, inclusão da meditação, processo terapêutico, momentos com amigos que sejam leves, né? Teve uma pessoa que falou que gosta de, em alguns momentos, rever registros. É uma pessoa muito da fotografia, então vira e mexe vai relembrando história, né? Tem um exercício muito bacana que eu gosto, assim, qual é o seu lugar no mundo? Qual é o lugar em que, quando você está fisicamente ou você só mentaliza, aquilo te acalma o coração? Né? A minha referência é a casa da minha avó paterna, que é um sítio lá em Pirassununga, que toda vez que eu mentalizo aquele lugar, me traz, eu sinto até o cheiro do fogão a lenha, aquele ritmo, o orvalho da manhã, um quintal cheio de jabuticabeiras que eu amo. Ali eu lembro de me sentir inteira. Todos nós temos esse registro. Às vezes a gente não consegue ir fisicamente, mas acessar já faz uma diferença. Você dispara na tua mente toda a segurança, toda a paz daquele lugar. Às vezes é um cheiro, às vezes é uma comida, às vezes é um colo, né? Então tem gente que lembra, ai, meu lugar no mundo eu não acho lugar físico, não é num quarto, não é nada, mas é no colo da minha mãe, né? Ótimo, mentaliza. O cérebro não dissocia o que quando a gente está pensando, para ele aquilo está acontecendo, né? Quantas vezes a gente ocupa a nossa mente com coisas negativas, dolorosas, difíceis, né? Então, Sim. se a gente vai substituindo os pensamentos, vai se incluindo na nossa agenda, né? Fazendo coisas que sejam gostosas para a gente, escalda-pé, né? Ah, comecei a fazer isso também. Simples, né? Então, assim, ah, eu não tenho as ervas na minha casa, ok, sachê de chazinho. Você tem Sim. sal grosso para você ir pisando. Tem Põe um, umas bolinhas de gude ali, ó. Começa a massagear o pé, é um sucesso. massageia. Então, assim, o pé quente esfria a cabeça, que vive quente, né? Então, assim, a gente tem as polaridades. Então, não custa e dá para ser feito. O que não dá é abandono. E aí a gente vê, para evoluir para um prejuízo de saúde mental e a gente classificar a pessoa como uma doença mental, ela já está se abandonando há algum tempo. É. Então, tem coisas que a gente precisa fazer preventivamente. Agora, se você já disparou uma ansiedade, uma depressão, um burnout, qualquer coisa que seja, tá tudo bem, né? A gente trata. Agora, preciso identificar e tratar. Porque isso são chamados da nossa alma para que a gente olhe e edite a nossa caminhada ao longo da jornada. Né? Muito bom. Porque se eu fico vivendo exatamente do mesmo jeito, eu não cuido do sintoma. Total. E você falou esse ponto de autocuidado, e eu vou trazer um pouco da minha experiência, porque eu tenho lido muito sobre amor próprio mesmo, é até uma escritora, não sei se você conhece, que chama Louise Hay, que ela é, eu tenho lido muito, nossa, eu tenho lido muita coisa dela, Tem muita levado vários. meditação induzida dela. Sim, super, e assim, as afirmações, tenho trabalhado muito isso, e ela simplifica, apesar de não ser uma coisa simples, que amor próprio resolve muita coisa, então ela traz, né, de traumas da criança interior, traumas que a gente vai, crenças limitantes que vão nos travando e tudo mais. E aí eu acho muito interessante porque ela fala, né, de você olhar no espelho e falar, eu me amo. E ela disse que em processos de pessoas que ela tratava, muitas pessoas não conseguiam falar. E quando chegavam no espelho para falar eu te amo e chorava e tinha dificuldades. Então, assim, fazendo um paralelo com o que você trouxe de autocuidado, eu achei muito. Eu puxei isso para mim quando eu comecei a ler e eu até escrevi num quadro. Eu falei, gente, o que eu faço que é para mim? E aí eu fui exatamente o que você falou, eu coloquei lá. Ah, escalda-pés, massagem, tomar uma taça de vinho, ouvir uma música. Mas eu tive que colocar, porque a gente às vezes realmente se perde. Você faz tudo pelo outro, pela família, pelo trabalho.
E às vezes você não tem tempo de colocar 3 minutos de uma música que você gosta. Isso dá uma mudada de chave no dia, né? No humor, no mood. Dá muito, muito, assim. Hoje aconteceu, né? De manhã eu tava bem, no meio da tarde, logo depois do almoço, foi me dando uma angústia, né? Com as notícias e as coisas, e recebendo muita informação. E aí foi me dando uma angústia, uma angústia. E aí eu tô na minha casa, né? Desci a escada, meu marido tava lá e eu ouvindo Enya. Aí, eu amo ele. Aí ele falou, que isso? Eu falei, eu preciso relaxar. Aí peguei um chazinho, sentei, fui respirando, prestando atenção na minha respiração, até ir dissolvendo aquilo. Porque eu não consigo resolver o problema no mundo, né? Mas eu consigo estar melhor, fazer com que meu sistema relaxe para que eu ative a minha melhor versão para que eu possa contribuir, né? Você trouxe um tema importante que é o da criança interior, né? Todas as crianças, o adolescente, o jovem adulto que nós fomos, todos eles moram dentro de nós. Eles não envelhecem, né? Essas partes nossas vão compondo quem a gente é. Então, quando a pessoa olha no espelho, não consegue gostar de si, chora, como você disse, não consegue dizer que ama, tem gente que tem raiva, tem gente que olha como é feio, como eu sou feia, como eu sou feio, eu não gosto nem de parar e ficar olhando para o espelho, né? A nossa orientação é ir voltando às idades até encontrar uma que eu consiga amar. Talvez seja a Ana de 4 anos. Tudo bem. E continua sendo eu. Aí, quando eu penso em olhar para aquela criança de 4 anos, é mais fácil para você dizer que ama? Ah, é. Eu já tive uma pessoa que a gente foi voltando até 6 meses de idade. Olha. 6 meses de idade, então ali eu merecia amor e afeto. Então, para essa criança, a gente vai pegar no colo. E aí, com o tempo, assim, pode pegar no colo, pode contar para ela, né, quem ela é, o que ela vai fazer, quais são as coisas mais legais que ela vai viver, as principais pessoas que ela vai conhecer, o amor que ela vai sentir de quem vem e tal. Aí você vai aliviando e vai curando, é um processo de cura, né? Quando a gente exerce a maternidade ou a paternidade e o nosso filho se machuca, tá sofrendo, tá se sentindo rejeitado por alguma coisa que aconteceu na escola, e a gente abraça essa criança, a gente está promovendo cura na gente também. O duro é a gente reproduzir e engole o choro. Não quero que você seja fraco e tá. A gente vai reproduzindo essa dureza. Né? Qual é o Sim. problema de só acolher? Depois a gente ativa os recursos de superar. Mas primeiro, tá doendo? Cuida da Primeiro dor. reconhecer. E até a frase que você falou, que a gente usou de divulgação da outra entrevista, que foi: está tudo bem, não estar bem. Isso, exato. É E isso. resume isso que você está dizendo. E eu acho que também é o momento que a gente está vivendo, mais do que tudo, né? A gente está sendo confrontado com a gente mesmo numa frequência muito maior. Porque é menos evento social, né? Você não tem aquele deslocamento. Eu acho que tanto isso quanto para muitos convívio familiar. Então veio aqui, daqui a pouco a gente vai entrar nas dicas aqui que tem gente pedindo ajuda pelo cenário que tá vivendo com a família. Mas antes disso tem o nosso com a gente mesmo, né? E aí você é uma pessoa, para quem tá assistindo aqui, as pessoas que estão nos vendo, a Ana é uma pessoa muito ativa na atividade física. Mas assim, nossa, teve alguns finais de semana em seguida que eu entrava lá, já tinha rodado não sei quantos quilômetros de bike no meio da terra. Sim, Ainda ela com o marido dela, alguém ainda tem a capacidade, além de andar, ainda registrar, que eu ainda acho. filma. E aí o que eu quero que você traga também para as pessoas é como que a atividade física se conecta com a saúde mental. Porque tem Sim. muita gente sedentário também querendo resolver a mente e não sabe nem por onde começar, porque tá tudo destravado, tudo travado. Na verdade, a gente é um combinado de corpo, mente e alma. Não tem dissociação, né? Isso tudo precisa estar em equilíbrio, tudo precisa ter bem cuidado. Então, é uma tríade, é um organismo inteiro, né, que precisa cuidar. A gente tem inclusive em estrutura cerebral um sistema límbico que conta pra gente que a gente tem uma parte do cérebro reptiliano, né? Lá de trás,
Ou seja, a gente tem uma parte bicho. Bicho se movimenta. A gente precisa de movimento, né? Movimento não precisa ser o exercício que você detesta. Precisa achar um movimento que você goste. Você gosta de um movimento mais suave, de uma caminhada, de uma dança, eu gosto de bike, de funcional, não importa o que você faça. O importante é que você leve o seu corpo para movimentar. O que acontece, né? Eu passo o dia fervendo esta parte do meu corpo, e esta parte fervendo, se preocupando e estressando, ela naturalmente faz enrijecer musculatura, articulação, porque eu tô tensa, né? Então, se eu tô lá numa discussão ou tô preocupada com um problema, meu organismo vai se preparar para a guerra. Estamos em perigo. Precisamos lutar, né? Processo de luta e fuga a partir do medo, que eu tô com medo de perder meu emprego, eu tô com medo de não me dar com essa casa, eu tô com medo de surtar na família, enfim. Você trava tudo. Quando é que a gente relaxa? Ah, mas Ana, eu durmo, aí eu relaxo, mas é um relaxamento completamente diferente. Quando a gente vai para um exercício físico, você vai se movimentar. E naquele movimento, dependendo do grau de impacto de cansaço, você não pensa mais. Você ensina o seu cérebro a desligar. Quando a gente tá, eu brinco, né, que no pedal eu amo de paixão, tem época que eu gosto mais, menos, mas quando eu acordo de manhã, encontro os meus amigos e a gente vai pedalar, eu tô levando a minha criança interna para se divertir, né? Eu tô levando ela para brincar, né? Então, vamos lá, criança, vamos brincar de pedalar e tal. Quando eu chego no morro, é tanto desgaste, Lígia, que eu não vou falar aqui o que eu falo, mas eu tenho com uma amiga minha que chama a Ju, que eu acho que ela deve estar aí assistindo a gente tem o abecedário do palavrão. Ah, é? O que é isso? Que é assim, qual a letra que vale esse morro? Pra gente xingar de raiva, de cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não tô na minha casa? Sábado de manhã, 7 horas da manhã, por que a gente tá subindo esse morro, né? Depois a gente relaxa. Mas é desgastante. Quando você está fazendo esforço muito físico, você oxigena o cérebro. Para mim, funciona porque eu tenho contato com a natureza, o pedal, tenho o processo de encontrar pessoas queridas, né, que a vibe do pessoal da atividade física é muito legal, e tenho o movimento de levar minha criança para brincar, para exercitar o corpo e tal, né? Agora, não é a mesma receita para todo mundo, né? Tem gente que se encontra fazendo yoga, tem gente que gosta do pilates. Agora, algum movimento tem que fazer, nem que seja o momento do alongamento, porque a gente vai, né, endurecendo a musculatura, né? Muita rigidez. O nosso corpo, ele reage à qualidade dos pensamentos. Como é que está a qualidade dos nossos pensamentos? A gente está vibrando no medo. Se eu estou vibrando no medo, eu estou automaticamente inteira tensa. Sim. Então você precisa conseguir relaxar, né? Tem que colocar isso pra fora, né? Colocar isso Não, para ótimo fora. ponto. Até para depressão, né, para ansiedade, a gente fala, precisa fazer algum movimento. Faz parte do tratamento encaminhar a pessoa para o movimento físico. Ainda que seja uma caminhada, ainda que seja subir e descer degrau, não sei o que, né? Põe uma aula na TV, estica o corpo aí, mas alguma coisa. Ah, eu não consigo fazer 1 hora. Ok, você aguenta quanto? 10 minutos? Faça 10. Hoje você faz 10, quem sabe amanhã se anime e faça 15. Essa história de, já que não vai dar para fazer perfeito, já que não dá para fazer 5 vezes na semana, então não faço. É um pensamento aí bem, né? Né? Escolhe um abecedário aí, Ana, para falar desse Posso falar palavrão aqui, Lígia, eu vou perder minha credibilidade. Não vamos falar, gente. Não vamos, não sei quais são as regras aqui dessa live, vai que derrubam nossa live. Exatamente. Mas assim, essa parte de atividade física, eu falo por mim, tá? Eu, nos últimos 3 anos, eu faço atividade física de manhã. Na época eu estava em São Paulo, eu acordava às 5h30 da manhã para ir malhar. E era um pouco disso. Eu lembro que eu acordava e ainda tinha que levar a mala. Eu olhava no espelho do elevador e falava, Lígia, o que tá acontecendo? Por que você tá fazendo isso? E aí passava 1 hora, na hora que eu saía, eu olhava pro espelho e falava, nossa, graças a Deus, porque aí seu corpo acordou, e aquela endorfina, as pessoas que trabalham comigo sabiam o dia que eu tinha ido pra academia ou o dia que não tinha.
Então, isso eu acho muito vital, né? Porque. E aí você começa a ficar viciado em endorfina, dependendo do nível que você faz, né? Aí você fica. Quer. Animadíssima, você quer aquilo sempre. Eu, para mim, tenho uma negociação comigo mesma, né? Então eu fico assim, ok, você não quer. Então só põe a roupa de ginástica. Depois que você colocar a roupa da atividade física, você volta pra cama, tira e põe, volta pra cama. Aí eu ponho. Ai, mas será que volta? Não, agora eu já pus a roupa. Eu falei, então beleza, vamos lá fazer 10 minutos. Você fez 10, tá, vou fazer Já tô 15. lá. Mas depois que eu começo, vou. Né? É. Mas essa negociação, eu vou falando, beleza, eu vou dando para o meu organismo a resposta assim, ó, se fica insuportável, se for muito chato, você pode parar, você é dona de você, é você que manda no rolê, entendeu? Então você pode interromper. Então, eu sempre fiz esse movimento de negociação comigo mesmo, porque não tem uma vez que você vai que você se arrependa de, nossa, não devia ter vindo. Eu tô na mesma página. E teve um dia também, tava falando, não sei se ela tá aqui, que é a Diane, que a gente trabalha juntos, e eu, como um dia eu mandei pra ela, que ela falou assim, nossa, mas eu queria ter essa motivação. Aí um dia eu tava saindo pra ir pra funcional, indo a pé, aí eu gravei um vídeo pra ela, com uma cara de sono. Falei, olha, Diane, eu tô indo. Como você pode ver, tô com uma cara de sono, não tá tão emocionante, mas vamos. Aí eu gravei na hora que eu saí. Eu falei, cara, olha como que eu tô saindo. Então, assim, muita gente que fica querendo saber o segredo de quem vai pra academia de manhã, é assim, só vai. É você pensar na Nem rotina. pensa. Não pensa, só vai. Trocou de roupa e vai. Eu E tenho uma Ana, pessoa que me treina, né? Personal. Eu treino às terças e quintas, inclusive amanhã, eu às vi 6 da esses dias manhã. lá, nossa, Nutrícia do Então, céu. às 6 da manhã. E aí, quando eu desço, né, eu olho para ela, oi, Dília. Aí ela fala, oi, tá tudo bem? Eu falei, então, só veio o meu corpo. A minha alma ainda não acordou. Então, você vai bem devagar, que demora um tempo ela acordar. E aí, você vai fazendo o movimento, vai despertando, né? E aí de repente você já tá no dia. Ana, uma pergunta que veio aqui é como reconhecer os sinais da depressão? Se ela dá alguns sinais, e eu acho que essa pergunta é válida, tanto para os seus sinais, quanto talvez de pessoas com quem você esteja vivendo, né? Sim. A pessoa com depressão, ela vai apagando. Ela tem um brilho, todos nós temos um brilho, que é o brilho da vida, o viço, né? Da energia vital que a gente transparece. Quanto mais feliz a gente está, mais conectado com a nossa essência, mais a gente vibra. Por isso que tem gente que é muito atraente, não é sexualmente atraente só, mas atraente que você vai, ai gente, pessoa gostosa, quero estar perto dela, quero ser amigo. Né? Porque assim, é muita conexão com a essência e a gente vibra uma energia positiva. A pessoa em depressão ela vai apagando. Primeiro a gente tem que analisar a frequência e intensidade da tristeza que ela sente. Né? Então, tá frequente, tá intenso, não passa. Né? Ela tem momentos, porque se a pessoa em depressão, ela também vive momentos que ela sorri, só que ela não sorri inteira. Ela tem uma sensação ok ali. Né? Então, não é aquela alegria inteira, né? Ela pode se perceber dessa forma. Então, frequência e intensidade são importantes. Não é qualquer tristeza que é depressão. A gente tem um processo de melancolia, que dá uma saudade, que você chora, que você entristece, que você fica ressentido, que você fica ali uma dorzinha, mas aquilo passa. Então, esse é um cuidado. Não é para toda tristeza que a gente precisa entrar com tratamento, especialmente medicamentoso. Porque na sociedade da velocidade, tudo é para ontem, o risco é você medicar sem necessidade, né? Então, assim, dá pra gente suportar uma tristeza, uma melancolia. O problema é quando ela se torna depressiva. Para uma depressão, muitas vezes eu vou ficando disfuncional. Eu não funciono mais do mesmo jeito. Né? Então, eu não desempenho mais o meu trabalho, a qualidade do meu sono não me reenergiza, eu me arrasto. Ou então, tem um indicador muito importante que a gente percebe muito nos adolescentes, que é a agressividade. A agressividade também pode ser uma indicação Olha, não sabia. de depressão. Porque a gente pensa a pessoa deprimida, pensa ela triste. Mas a agressividade, a irritabilidade também podem ser um indicador de depressão.
Então tem Olha. que ficar de olho nisso, né? É um chamado de atenção, é um chamado que tudo me irrita, tudo me estressa. É assim, eu não estou suportando, não estou sabendo lidar com isso, né? Então precisa fazer uma boa avaliação com o médico, se sente que já está há algum tempo, precisa fazer uma boa avaliação com o médico ou com o psicólogo, né? Começou a pensar em situações de morte, desejo de morrer, de acabar com tudo, ou planejando a própria morte, urgentemente precisa entrar com tratamento junto a um psiquiatra e também com um psicólogo. E aí, no psiquiatra, possivelmente, ele vai entrar com medicação para a gente cortar isso, né? Uhum. Então, a ideação suicida, muitas vezes, ela é um sintoma da depressão. A ansiedade também. Às vezes a ansiedade que a gente tem, ela é um sintoma de um processo depressivo que eu estou vivendo. Então, não é fácil de fechar o diagnóstico tão rápido, a gente precisa fazer uma boa investigação, né? Mas você vê que tem algo errado ali, aquele brilho, aquela vida, aquela vontade de viver, aquele tesão pelas coisas começa a se apagar, né? Uhum. Quando a gente tem as pessoas queridas no nosso entorno, você sabe como elas são, né? Sim. Então, começa a perceber a pessoa se fechando, ela vai ficando mais no canto, ela vai mudando o comportamento dela, né? A gente tem, infelizmente, identificado o processo depressivo em crianças, né? O que é assustador também, a gente tem que ficar atento a isso. Nem toda dor ou choro ou tristeza da criança é depressão, não é. Mas a gente tem que ficar atento a isso, né? Para ver o que está acontecendo, está evoluindo, não está. Ótimo ponto. Ana, você comentou muito, né, dos sintomas e tudo mais, e ajudar as pessoas que estão passando por processo depressivo exige também muita paciência, não exige? Porque, assim, eu já tive pessoas próximas, né, o ano passado, pessoas próximas passando por esse cenário, esses sintomas e esse diagnóstico, e às vezes você quer agir pela pessoa, né? Às vezes você precisa tomar sol, você precisa fazer atividade física, e aí tem que respeitar esse processo, né? Então, eu também queria que você trouxesse isso também pro pessoal de casa, porque das pessoas que perguntaram, acho que tem isso de você se identificar no outro, mas também saber que existe um tempo para que as pessoas se curem, né? Se tratem e se curem, né? Tem um tempo e a gente tem limite. Por mais que você ame sem limite, você tem limite na vida do outro. É ele que te dá. Esse é um ponto super doloroso, porque às vezes você pega uma das pessoas que você mais ama na vida, você tá ali, tem recursos, pode ajudar, quer ajudar, sabe o que tem que ser feito e ela não abre a porta para você, né? Então, aí acaba que a gente ocupa um lugar de um desafeto, ao invés de ser afeto. A pessoa te vê e fala, nossa, lá vem fulano me perturbar, né? Me irritar, me cansar. É em nome do amor, a gente sabe, mas a gente tem que ver, será que eu, para esta pessoa, sou a melhor pessoa? Quem seria a melhor pessoa? Com quem ela se abre mais, né? Em geral, ela vai se abrir mais com quem mais escuta do que fala. Olha, dica boa, hein? Ó, se fosse escuta. editado agora, a gente ia fazer aparecer na tela. Isso. Repete essa frase, Ana, achei muito boa mesmo. Então, a pessoa que está em depressão, ela vai ouvir mais e fala de novo. Achei muito boa, muito boa. A pessoa que está no processo depressivo, ela vai dar mais abertura para quem a escuta do que para quem fica desfilando regras para ela, o que ela tem que fazer. Porque a depressão, ela precisa ser falada, ela precisa ser dissolvida. E é na fala que a gente começa o processo de cura. É na hora que eu tiro de mim e jogo fora, vomito aquilo. Muitas vezes é um vômito mesmo, né? E falando. Às vezes a gente repete as histórias. Quantas vezes a gente repete as mesmas cenas, as mesmas coisas, até a gente entender, né? Então, às vezes a gente precisa disso, essa repetição e tal. Quando eu estou num momento de depressão, eu preciso ser acarinhado, eu preciso de um lugar que seja seguro para mim. Porque se eu entendo que você está olhando para mim com crítica, eu não vou me abrir. A crítica pode ser vista assim, vai tomar um sol. Há quantos dias você não sai dessa casa? Você também não se ajuda, você não faz um movimento. Se você também não se ajuda, é uma frase clássica, né? É uma fase casinha. Eu tô tentando, né? Agora, quem fala isso tem razão, porque tá desesperado, vendo aquela pessoa definhando.
Mas quem escuta não é a melhor coisa para escutar. Então, perguntas como eu posso te ajudar? O que você espera? Hoje, o que você está precisando? O que você está sentindo? Né? E a pessoa vai falar, o que você espera que eu faça? Como eu posso contribuir? O que você já pensou em fazer? Ah, pensei se eu vou no médico, não sei o quê. Posso agendar para você? Posso agendar, eu posso te levar. É mais essa escuta e essa coisa assim, vem aqui, deixa eu dar a mão para você. Se a pessoa autorizar, a gente dá. Se a pessoa não autoriza, a gente se disponibiliza. Né? Uhum. É triste quando a gente quer ajudar, tem recursos. Imagina aí, eu sou psicóloga, eu não consigo ajudar todo mundo. Tem gente que se fecha para mim, às vezes pessoas queridas. Né? Então, assim, preciso de ajuda de outras pessoas, não sua. Porque a gente tem relação de um jeito ou de outro, tem outros papéis na vida da pessoa, as coisas se misturam e às vezes um vizinho faz melhor para a gente num processo como esse do que quem está dentro de casa, que também fica desesperado, porque uma doença ela não acontece sozinha, né? Então, do mesmo jeito que quando a gente recebe um diagnóstico de câncer dentro da nossa família, todos nós adoecemos juntos, a gente vive aquele processo, uma depressão é assim também, tá todo mundo envolvido, a gente é codepressivo junto com a pessoa. Sim, bons pontos e por isso a outra coisa que você também comentou na outra entrevista, que é a analogia que você fez do avião, né, da máscara, que você não vai conseguir colocar a máscara na pessoa se você não colocar em você primeiro. Então, talvez até nesse cenário que a gente está falando, às vezes você, nessa ânsia de querer ajudar a pessoa que às vezes está passando pelo tempo dela, precisa ter a forma de abordar, vai cuidar de você enquanto isso, senão daqui a pouco tá a casa inteira depressiva, a casa inteira com ansiedade, né? E assim é interessante porque a família, né, no entorno fica meio que culpada de se sentir feliz. Fica culpada de estar bem, né? Como é que eu tô bem? Como é que eu vou ficar feliz sendo que o fulano tá, né? E assim, a gente estar mal também não ajuda, né? Eu não consigo Então, contribuir, então eu preciso estar bem para servir, para estar lá, né? Deixar claro que eu posso contribuir, estou lá, mas a pessoa que vai me orientando, né? sim. A gente nunca desiste das pessoas, né? Acho que não tem que desistir de ninguém, mas essa pessoa precisa fazer assim. Eu posso querer muito que você se cure, mas você tem que querer mais que eu. Uhum. Sabe? Você precisa querer, né? Querer, talvez não mais, mas um pouco. Começar a querer. Você precisa fazer algum movimento. A gente não consegue fazer pelo outro. Esses dias eu estava ouvindo um podcast muito bacana com um professor chamado Professor Garrido, não sei se você conhece. Ouvi aleatoriamente, é muito legal esse podcast, ele me marcou muito. E aí ele fala que a gente às vezes insiste muito em mudar o outro, sendo que o outro tem uma porta que só abre do lado de dentro. E a gente bate muito cabeça querendo abrir a porta do outro, querendo abrir a porta do outro, e só vai abrir quando a pessoa resolver abrir. E aí essa analogia também achei bem interessante, né? E é verdade, às vezes você tá no seu processo... E a gente tem que tomar muito cuidado, né, Ana, que às vezes no nosso processo de autoconhecimento, no nosso processo de autocuidado, no nosso processo de amor próprio, às vezes você fica tão emocionado. Todo mundo. Exato, e cara, tipo, sei lá, talvez, minha prima tentou falar comigo talvez uns tempos atrás e agora que eu entrei na minha vibe. E você também não dá pra ficar, oi, lindo, olha pro espelho todo dia. Não é, acho que tem o que você falou, né? A abordagem, se a pessoa gostar do jeito que você tá vivendo, ela te pergunta também, assim, não vamos ser invasivo, né? Achei importante. E, Ana, vamos ver aqui agora a parte de relações que a gente já falou. Você já abordou bastante coisa aqui do que tinha nas perguntas. E aí aqui essa pergunta é clássica, que você deve ter ouvido em todas as palestras desde março. A frase é: filhos, trabalho e pandemia, como lidar? Essa é clássica que você responde, vai. Essa é dureza, né, gente? Eu tenho feito campanha de que quando a pessoa morrer e chegar no céu, tem que entrar direto. Eu falo direto isso porque eu falo, gente, tem que Tava com o filho na pandemia, a criança tava com quantos 2020, anos? 2021, tava com criança em casa, teve que fazer homeschooling, vai para a área VIP, já tem lá um coquetel servido. Prioridade. Muito desafiador, muito desgastante, né? Criança em casa,
as crianças não estão entendendo, não entendem o que estava acontecendo ali no começo, depois eles se ajustaram. A gente tem que entender que somos todos seres humanos e todos com um monte de emoções, um monte de sentimentos. As famílias precisam falar das emoções e dos sentimentos, né? Se eu não sei lidar quando eu tô com raiva e eu explodo, eu fico chateada, de cara feia, qualquer coisa que eu faça, se eu não sei fazer ajuste, se eu não sei dar nome para essas coisas, que dirá uma criança que chegou no mundo agora? Se eu cheguei no mundo há anos, ainda estou aprendendo o abecedário das emoções, imagina a criança, né? Então a criança, ela chama atenção, e aí assim a gente não tem paciência. Então a gente precisa ter espaços onde a gente fale da gente, né? Onde a gente fale das emoções. Os pais precisam ter um espaço de individualidade, assim como as crianças, né? Então, rituais de autocuidado tem que estar disponível para todo mundo. Então, hoje é o seu dia, eu cuido, você faz. Então, hoje eu faço janta, a gente faz almoço. A gente precisa fazer combinados. Primeira pergunta é: como lidar com toda essa equação? Minha pergunta para a pessoa seria: qual necessidade sua não está sendo atendida? Básico. Mergulho profundo. Me fala o que você precisa agora. Uhum. Ah, eu preciso de silêncio. Ok. Como que a gente consegue algum silêncio nesse caos? Quanto tempo? Quais são os... Ah, mas não tem jeito. Ok. Dá para conversar com as crianças? Dá para conversar com o marido? Dá para negociar no trabalho? Alguma coisa que você consiga fazer? Né? Então, assim, a gente precisa entender, temos um cenário altamente complexo que envolve um monte de coisa. Você está carente de uma série de coisas. Ótimo. Sim. Você já mapeou a sua necessidade. Justo. Agora, crie soluções inovadoras, né? Então, o que eu posso fazer, então? Ah, eu não consigo um fim de semana de silêncio na praia, não consigo ir. Ok. O que você consegue no lugar? Consegue doses homeopáticas disso? Então, assim, primeiro eu preciso saber o que eu preciso, porque assim, as famílias vão tentando se ajustar, mas nem os membros sabem o que precisam, o que estão sentindo falta, o que está em excesso. A gente não consegue nomear as emoções. Então, precisa ter esse tipo de conversa, precisa ter um espaço em que o outro surtou hoje. Ai, gente, não vamos problematizar tudo. Surtou, né? Estressou, tarará. Você banca o surto, daqui a pouco é você. Né? Ufa, né? Porque senão a gente fica tudo transformando numa grande questão. Sim. A convivência, ela é desafiadora porque você lida com a imperfeição do outro. Nós somos todos imperfeitos. E precisamos lidar com isso. Né? Então, eu posso desejar que o outro mude, eu posso falar, mas assim, as coisas vão surgir, né? Do jeito que elas aparecem para a gente aprender a lidar. Né? Mas eu gostei, você deu uma resposta boa. Então, assim, para quem está perguntando como lidar, a primeira coisa é entender qual é a maior necessidade deste momento. Porque pode ser que para alguém pode ser que seja, é o sono, pode ser, é um tempo para mim, é o que você comentou, o silêncio, ou preciso comer direito, sei lá, né? Procurar alguma coisa, né? E Ana, acho que assim, vou daqui a pouquinho, gente, liberar aqui os comentários que a gente consegue pegar, sim, caso tenha alguma perguntinha aqui, ó, vamos destravar a Ana aqui. A Ana vai começar a ter legendas na cara dela. O Rodrigo, tudo bem, Rodrigo? Olha, as pessoas que estão aparecendo aqui, deve ter gente que entrou, saiu e fica esse mix de pessoas vindo aqui. Legal, muito bom. Ana, eu acho que a gente abordou grande parte das coisas que estão aqui. Eu gostaria que você trouxesse alguns recadinhos finais aqui pra gente. E teve uma pergunta que veio muito boa que fala que é o seguinte: como que a gente se livra da autossabotagem? E eu acho que isso se conecta muito com o que a gente está falando por aqui, né? Sim, tem os sabotadores, né? Que autossabotagem é quando você está indo num caminho de felicidade, de conquista, de coisa boa, e de repente você mesmo mete os pés pelas mãos e você. A Ju falando letra L. Eu gostei, acho que comigo faz um ano que a gente não pedala junto. Tô com saudade.
Então, assim, eu preciso entender, né? Essa questão tá a serviço do quê, né? Existem algumas coisas que é muito esse exercício da gente mergulhar dentro. Eu vou voltar o tempo todo na questão do autoconhecimento. Não tem jeito, né? Tem um livro que tem uns testes, são bem legais, que se chama Inteligência Positiva, da Psicologia Positiva, que vai mapear os sabotadores. Ah, Eu legal. preciso entender o que acontece, né? Mas para a gente dar uma visão geral, tem vários nomes lá, exercícios, tal, várias coisas para a gente fazer. Agora, a primeira pergunta é: por que você não merece ser feliz? Por que você não merece a abundância? Por que você não merece ser amado, ser amada? Por quê? Né? Muitas vezes a gente vai chegar nesse não merecimento, ou não é para pessoas como eu, ou porque eu não mereço, porque eu não sou boa o suficiente, porque sou falha, ou porque fiz uma coisa muito feia no passado, eu não sei. Precisa ter um exercício de auto-perdão, né? Só aquele que consegue se perdoar consegue se olhar mais amorosamente. Porque os sabotadores são assim, você tá, né, no caminho, tá prestes a conseguir, de repente você mete os pés pelas mãos. Cara, por que você tá se impedindo de acessar isso? Isso significa o que para você? Né? Ah, eu não mereço. Ótimo. Não merece por quê? Ah, porque sou uma pessoa XYZ. Ok, como é que a gente lida com essa sombra, com esses conteúdos sombrios que você não gosta? Como é que a gente integra? Ou, eu fiz uma coisa muito horrível, que eu tratei não sei o quê, porque, ok. Então, vamos olhar para você quando você tinha menos 20 anos e, sei lá, tô com 40, o problema foi quando eu tinha 20, desde lá e tal. Ok. Mas que eu fui. Ok, você foi, tudo isso. Até quando você vai pagar por isso? Né? Falta pedir perdão para alguém, falta se perdoar, né? Porque eu só acesso a abundância, felicidade, coisas boas se eu me sinto merecedora. Se eu invalido os meus sentimentos, se eu acho que eu tenho culpa por estar numa bolha de privilégio. Nós estamos aqui, a gente tem acesso à internet, a gente tem uma casa, a gente tem celular, equipamentos, alimento. Muita gente tem culpa por ter isso, porque a gente vive uma desigualdade avassaladora, né? A desigualdade existe. Ela não deveria existir, a gente tem que trabalhar para reduzi-la. Mas invalidar o que a gente tem, eu preciso ser grata, não envergonhada porque eu tenho comida para comer todos os dias. Eu tenho que ter gratidão e pensar: o que eu faço para que todo mundo coma todos os dias? Sim. Porque se eu fico nessa culpa de não posso reclamar porque não posso isso, não posso, nossa, não posso acessar coisas boas, é o que acontece na autossabotagem. A gente vai metendo os pés pelas mãos, né? Muito Excelente. recadinho, gente querida. Que linda a Cris, que é a Bela, mamãe, minha amiga, minha vizinha, minha parceira. Que coisa boa. Pri, minha amigona também. Olha só, gente, muito querida. Tá vendo? Esse é o momento que a gente desfoca, porque a gente fica emocionado. Fica achando. Eu tô achando ótimo esse monte de palminha. Olha o ego, gente, né? ó, Abastecido. coraçãozinho. Muito bom. Mas, Ana, eu acho que assim, ó, passou quase uma hora. Eu acho demais. Esse Instagram aqui, eu acho que ele tem alguma mágica, que a gente entra em flow aqui, minha filha, não vê passar o tempo. Mas, assim, eu acho que assim, de recados mais pro final, e aí eu quero pegar essa última resposta que você falou de autossabotagem, que está muito conectado com o que eu tenho lido de Louise Hay, que ela fala muito disso, né? Sim. Que ela fala do amor próprio e ela fala que se você não se acredita merecedor de quaisquer que sejam as abundâncias da sua vida, seja ela financeira, seja ela amorosa, seja ela profissional, se você não se sentir merecedor disso, você vai se autossabotar e nem vai perceber, né? Isso que é louco, né? Ainda vai arrumar um culpado para falar. Então, eu acho que esse é um ponto que é muito importante. Catarina, faltam 10 minutinhos para dar uma hora aqui. É uma loucura isso aqui, foi muito rápido. Primeiro, eu quero saber do pessoal que está aqui. Se alguém tem alguma pergunta, quem tiver uma pergunta, já lança aqui que tem como aproveitar a Ana aqui nesse momento ao vivo. Então, quem quiser lançar uma pergunta aqui para a gente encerrar, fique à vontade. Pensem aí e já lancem aí a próxima. E enquanto isso, queria que você, Ana,
me desse uma perguntinha que eu faço com relação ao noticiário. Porque, assim, eu, pelo menos, eu brigo bastante em casa quando começa... Assim, eu entendo que a gente tem que estar informado, né? Eu acho que a gente precisa saber, a gente não está numa bolha, a gente tem que se cuidar, então tem muito disso. Agora, Ana, você como uma profissional da saúde, você acha que é necessário assistir o Jornal da Manhã, da tarde, da noite e acompanhar na internet também? Me conta isso. De jeito nenhum. É muito tóxico, é muito deprimente. Você precisa estar informado, né? Mais ou menos. Cada um vai ter uma dose de informação que necessita. Porque a gente fala assim, não consuma mais conteúdos de informação, de noticiário. A pessoa ansiosa vai ficar apavorada, porque ela precisa de alguma coisa para se apegar. Então a gente vai falar assim, ok, consuma, né? O que é suficientemente bom para você? 10 minutos? Meia hora? Uma hora? Ok. Escolhe o quanto tempo e escolhe um veículo da sua confiança, um veículo que tenha credibilidade para você estudar, para você se informar por dia. O ideal é que você não consuma isso antes de dormir, porque é óbvio, né? Você vai lá, a gente está no meio de uma pandemia, com uma contagem de óbitos, né? É assustador, gente, né? É angustiante, é sofrido. Como é que a gente consome isso à noite, né? Imagina que tudo que a gente absorve através dos órgãos dos sentidos entram em nós. Então, se eu me alimento de algo estragado, pesado demais, aquilo me dá um desconforto gástrico. Se eu escuto, vejo cenas muito impactantes, aquilo está em mim, eu absorvo aquilo. Então eu preciso escolher as coisas que eu absorvo, assim como eu escolho o que eu como, né? Então é importante a gente fazer uma gestão disso. Pode ser muito viciante, porque o fulano falou, e agora se fulano, aí depois tem essa notícia, aí depois tem, ai que horror, né? Então assim, você filtra. E aí sobra tempo para você consumir outros conteúdos. Vai consumir conteúdo de gente que está fazendo coisa muito legal, né? Que tipo de conteúdo que você gosta? Tipo a nossa live aqui, né? Nossa Deixa nossa entrevista. live, isso. Fazer, né? Acompanhar podcast de gente que tem ideias bacanas, que provoquem aí reflexões, que ajudem a gente a se desenvolver, ou simplesmente não faça nada. Né? Também fazer nada é super bom. Ouvir uma boa música, né? Relaxar, jogar uma partida de baralho com os amigos, com as pessoas de casa, sei lá, alguma coisa que você consiga fazer, né? Então, consumir outros conteúdos, porque a gente falou de acordar de manhã e fazer atividade física. Para mim também funciona isso, porque eu sinto que eu desperto o meu corpo de uma maneira saudável. Tem gente que desperta com televisão no noticiário. Cara, como é que você acorda as células do teu corpo ouvindo aquilo? Então, é muito angustiante. Então, assim, quais são os rituais, né? Então, dá para pôr uma musiquinha de manhã, leve, para você ir começando, na hora do café da manhã, ao invés de ter televisão, dá para estar conectada lá no YouTube com um vídeo de música. Ou põe rádio, né, Ana? De repente você põe um rádio, ouviu ali a notícia, menos impactante do que assistir, de repente, também, né? Uma possibilidade, né? E você comentou um negócio que e você falou uma coisa importante, que também tem ouvido muito isso, que é você tratar as notícias e as informações que chegam até você e pessoas com quem convivemos, porque eu acho que entra nesse mesmo bolo, da mesma forma como a gente escolhe os alimentos que a gente consome. E aí uma dúvida que eu tenho para te perguntar, para saber aí do seu lado científico se eu deixar o noticiário passando, que eu já ouvi isso também, mas eu não estou prestando atenção. Isso tá entrando em você de qualquer forma. O seu subconsciente tá ali ouvindo, não tá? Ouve. A gente capta tudo que está acontecendo, o tempo todo, em todos os ambientes, e tudo que eu absorvi está registrado em mim. Tudo. A gente não tem consciência disso. Por isso que a gente acessa isso de um iceberg gigante de inconsciente. A gente não conseguiria dar conta de tudo que a gente registrou. Então, tem gente que dorme ouvindo os noticiários. Então, primeiro a luz, né, que fica estimulando, né? Nós somos bichos, então o bicho precisa da escuridão e tal para entender que está na hora de baixar a adrenalina, agora é a hora do repouso. E também esse
informações, né? Várias coisas, tem vários estudos que vão mostrando atividades cerebrais a partir de estímulos de gente que está em coma. Teoricamente, absolutamente inconsciente, não está vendo, não está ouvindo, não está fazendo nada. E aí você, a partir de alguns estímulos, você tem atividade cerebral. Opa, não é possível que não esteja, né? Tanto que tem um exercício de mães que conversam, eu já vi isso, acho muito interessante. Então tem uma questão com a criança, você não consegue abordar durante o dia, então quando ela já está dormindo, você vai lá, aborda, quieta, olha, você precisa ficar mais tranquilo, mais tranquila, tá isso, conta com a mamãe tá aqui, né? Não precisa ter medo, enfim, porque você tá indo direto, né? O inconsciente, ele não dorme, né? Tanto que no sonho a gente produz uma série de símbolos aí. Muito bom. Ana, nossa, a Ana, gente, depois eu vou ter que assistir a live depois para anotar tudo que a Ana falou aqui, que a gente... Eu quero te agradecer. Eu acho que assim, primeiro eu quero te dar um espaço para considerações finais, que hoje eu ouvi uma palestra, a pessoa terminou assim, achei muito interessante as considerações finais para nossa live. Mas primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu vi que a gente ficou com bastante gente aqui, que eu acho que está do começo ao fim. Gente pedindo para a gente não terminar, que já teve 1 hora. Faltam 3 minutos para dar 1 hora. Eu também achei que esse negócio foi muito louco, passou muito rápido. E quero, gente, quem tiver depois dúvidas, quem quiser que a Ana venha aqui, porque tem mais assunto, manda que a gente pode fazer aqui um momento com a Ana a cada período, né, Ana? Porque sim, eu vou amar. Filha, o seu tema, ele é muito grande. A gente pode... Não tem fim. Eu acho que esse ano pede, né, Ana, uma frequência de conversar sobre saúde mental, sobre cuidar de si. Ana, depois você assiste, você vai adorar aqui o que a Ana falou. Foi um conteúdo muito bom. E, Ana, então eu quero que você agora conclua, traga aí conclusões finais para as pessoas que estão aqui e para quem está assistindo depois também da quarta-feira. Quais são as dicas que você dá que empodere as pessoas aí de tomar responsabilidade dessa saúde mental? Porque o ano não vai ser um ano fácil, não está sendo, talvez nunca tenha sido, a gente que também ignorava. Então, queria que você deixasse suas considerações finais para todo mundo poder dormir em paz, né? Falando disso, né? Poder se preparar para o seu descanso. Ótimo. Bom, primeiro, só você, ninguém mais, nem mãe, nem pai, nem as pessoas que você mais ama, ninguém mais consegue acessar um lugar dentro de você que sabe exatamente o que você precisa, como você precisa e quanto você precisa. Se só eu posso acessar, só eu posso pedir ao outro que eu preciso. Então, eu preciso me conhecer, preciso fornecer para mim o que eu tenho de necessidade, o que eu estou precisando e preciso acionar as pessoas e ensinar o mundo a lidar comigo, né? Então, eu preciso educar o meu marido para lidar comigo, assim como ele precisa me educar para eu lidar com ele, né? Então, essa educação emocional é muito importante. Não dá para a gente se abandonar, né? Então a gente precisa estar na nossa agenda diária com cuidados simples, baratos, preventivos, cuidados prazerosos, pequenos prazeres, pequenas atenções, pequenos carinhos, que às vezes a gente faz com tantas pessoas e quando a gente vê, já passou um mês, nem lembrei, né? Então às vezes a gente ouve mulher falando, nossa, nem senti os sinais pré-menstruais, assustei quando menstruei. Falei, cara, seu corpo comunica com você o tempo todo, né? Então, assim, não perca você do radar. Esteja sempre. Não tem ninguém mais importante no mundo que a gente. A gente pode amar demais os nossos filhos, nossos pais, nossos afetos, mas eu só consigo ofertar o que eu tenho. Então, eu preciso dar para mim primeiro para conseguir ser verdadeiro o que eu oferto para o outro. Excelente, muito bom. E para encerrar, aqui veio uma pedida aqui de livro sobre autoconhecimento. Nossa, tem vários. Vários. Um que eu amo de paixão, a gente já falou de falar disso, né, Lígia? A gente falou de falar de vulnerabilidade, a gente dá volta, acho que falar de... É verdade. Acho que Brené Brown ela é para autossabotagem. Eu indiquei aí o Inteligência Positiva, né? Que vai falar dos sabotadores internos. Para autossabotagem, para reconhecimento de amor, né? Para reconhecimento abraçar a sua imperfeição, abraçar a sua condição humana. A primeira condição humana é a imperfeição. Abraçar isso, Brené Brown contribui bastante. A Coragem de Ser Imperfeito. Lá no meu Instagram tem várias dicas de livros também, depois se eu não conseguir falar. Já sigam a Ana aí, gente. Sigam aí, que tem bastante dica lá.
Tem algumas dicas. Tem um livro do Prem Baba que eu gosto bastante, que chama Propósito. Muito bom. Amar e Ser Livre dele é o que eu mais gosto. Tem um Despertar de uma Nova Consciência, que é o do Eckhart Tolle, que é sensacional, que é o mesmo autor que é o livro Tornar-se Presente, não, alguma coisa presente. O Não, Poder mas do vamos, Agora. a gente vai combinar. Não, o que a gente combina, Ana? Você tá passando tanta dica boa que aí depois me manda a listinha que eu Tá faço bom. um post depois no Instagram te marcando com todas Ótimo. as. Eu acho que é uma boa, porque talvez até pra gente não se limitar e você falar os que lembra, depois, nossa, tem esse que é maravilhoso. Sim, A sim, tem gente. vídeo, livros, dá para indicar bastante Exato. coisa. Vamos combinar isso, pessoal. A Ana vai selecionar. Vamos fazer esse combinado, Ana. Você Vamos, seleciona aí vamos. a passa, eu faço uma montagem aí para colocar as capas dele e a gente divulga para todos vocês, que aí fica com a lista completa de recomendações de livro, né? Acho Muito o melhor. bom. Ana, quero te agradecer. Quero dizer que assim, foi um prazer ter te conhecido ano passado, estar nessa segunda entrevista com você. Sempre quando a gente conversa é um bate-papo assim, meu. Nossa, parece que faz 10 minutos que a gente está se falando e faz uma hora. Então, eu quero agradecer muito. Acho que você passou muita coisa bacana. E para quem, gente, pegou no final, assista depois a versão completa. Ela vai ficar aqui no meu Instagram, vai ficar salva aqui. Depois, mais para frente, gravo, vou deixar também no YouTube. E, gente, quem gostou da entrevista, achou que valeu a pena, encaminha para quem vocês acham que merece ter esse conteúdo que a Ana trouxe, que eu sempre acho que é uma riqueza muito grande. Precisamos cuidar da nossa mente. E só a gente, né, Ana? Só a gente tem essa chave. Então, quero te agradecer. Muito obrigada. Gratidão. Eu adoro, Lígia, adoro as perguntas que você faz, a delicadeza que você tem para me escutar e ir pensando as coisas que dá para a gente aprofundar. Muito obrigada. Que trabalho mais lindo você faz. Muita luz para você. Cuida de você com carinho, porque aí você cuida da gente com carinho também, viu? Pode deixar. Beijo, Daqui umas semanas a gente volta para te contar a minha evolução de autocuidado. Beijo. Obrigada. Beijo, tchau, gente. Tudo Obrigada. de bom. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.